Fala galera do canal do Baiano Podcast, mais uma vez aqui com vocês e para falar aqui do Oishi, né, um restaurante oriental japonês que está situado no Shopping São Luís, tá certo? Lá vocês encontram um buffet variado com japonês, comida chinesa, também tem temaki, combinados de peças especiais, tradicionais, feita pelo chefe Fábio, tá certo? Também temos poke, yakisoba, e em breve o Oishi vai estar inaugurando também no Shopping Golden Calhau, tá certo? Então fiquem ligados, tá? Vão visitar o restaurante do Oishi, estão também no delivery, no iFood, e o Instagram deles é Oishi Oriental. Beleza, gente? Conto com vocês lá. Vocês vão se apreciar com várias novidades, um buffet variado, tá bom? E promoções diárias também. Fiquem ligados no Instagram deles que tem várias novidades. Eu, particularmente, gosto muito. Valeu? Um grande abraço. Opa, como é que estão vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal do Baiano Podcast. É um prazer ter vocês conosco. Antes de mais nada, não custa lembrar, segue a nossa página, curte, comenta e compartilha com seus amigos. É muito importante tanto para o canal como para vocês. E hoje tenho o prazer imenso de estar aqui com uma convidada especial, minha amiga Luciana Mesquita, e vamos falar um pouquinho aqui do currículo dessa pessoa. Luciana Mesquita, 43 anos, formada em fisioterapia, divorciada, 2 filhos, João Vitor, de 25 anos, Vicente, de 4 anos, cristã, experiência profissional. Como ela era formada é formada em fisioterapia, trabalhou na UDI, na área de saúde ocupacional. Hoje o seu negócio atual, ela trabalha com a franquia da Biscoitê. Sua frase preferida: no fim é por você. É você por você. No fim é você por você. Meta para 2024: expandir com a Biscoitê. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, meu amigo. Boa noite. Você, tá certo? Prazer estar aqui também. Tá Obrigada bom? pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? É maravilhoso estar, né? Assim, a nossa conexão, a gente se conheceu há um ano atrás, Sim. Dentro de shopping. Para quem o pessoal vai começando a me conhecer um pouquinho mais, eu trabalho com gestão de lojas aqui em São Luís, né? E nesse terceiro episódio eu comecei no primeiro com um sonho que eu já vim comentando com a galera de casa, que era um sonho estar tendo essa troca de experiência, troca de informação e trazendo, que é o nosso tema, que é sempre empreendedorismo. E eu já vinha conversando com a Luciana há um tempão, né? A gente Sim. se conheceu em shopping e fiz esse convite, ela aceitou, né? Para estar falando um pouquinho da sua história, quem é a Luciana, como foi empreender na vida dela, quais são os desafios, né, Lu? Sim. Né? E aí Estamos aqui. Fala um pouquinho da sua história, quem é a Luciana. Luciana, primeiramente a Luciana quer agradecer essa oportunidade, né? Que realmente a gente se conectou lá no shopping, no início de tudo, no início da minha jornada como empreendedora. Então, obrigada por essa oportunidade mais uma vez. E a Luciana Mesquita Barbosa, que está aqui na sua frente hoje, ela é a filha caçula de uma família de 3 irmãos. Então, eu nasci no meio de uma família super estruturada. Bacana. Agradeço a Deus pelos pais que, na verdade, a gente teve, né? Então, super estruturantes, família cristã, família coesa, né? Então, a Luciana é reflexo dessa família também. Estudei numa escola tradicional daqui de São Luís também. Me formei em fisioterapia, que nem você já falou. Atuei pouco, mas escolhi agora, nesses últimos anos, eu escolhi ser empreendedora. E essa é um pouco assim da Luciana. E você já tem um contato a mais comigo lá no shopping.
E a gente tem construído, de uma certa forma, uma conexão. Uma conexão, exatamente. Né? Eu encontrei a Luciana quando ela estava, assim, usamos esse bordão na Bahia, né? Na correria de montagem de loja. Eu vi a Luciana para lá e para cá, correndo, né? Para montar a loja. E você, de primeiro, logo já se prontificou para ajudar. Então, eu, com pouquíssimo conhecimento na área de empreendedorismo, sempre deixei claro, inclusive para a franquia, que eu ia sim sugar todo mundo, que eu sugar informações, conhecimento das pessoas que estavam ali ao meu redor. E você caiu como um anjo, na verdade, né? Trocamos muitas informações sobre iFood, sobre gestão de pessoas, gestão operacional. Então, essa conexão realmente existe, né? Existiu desde um ano atrás. Isso é bacana, isso é bacana. Você falou, né, de família, você tem 2 filhos. Quer falar um pouquinho assim dessa... um de 4, um de 25, antes de a gente começar a falar, flutuar nessa parte de empreender. Sim. Né? Porque a gente pensa assim, né? É diferente a vida pessoal para a vida profissional? Não, eu entendo, posso estar até errado, mas a vida é uma só. A vida é uma só. Não tem como eu deixar minha bagagem de casa, né, para montar uma bagagem de trabalho. A gente costuma dizer que temos que administrar a pessoal da profissional. Mas a vida, ela é um contexto só. Se eu estou bem na minha empresa, ou estou bem com a minha empresa, eu estou também em um reflexo positivo com a minha vida familiar. Pessoal. E uma leva ao outro, né? Uma tem uma conjuntura com a outra. Sim. Né? E eu muito cedo engravidei, com 17 anos. Então, o João é o meu filho mais velho, de 25 anos. E 20 e poucos anos depois eu engravidei novamente. As 2 experiências de mãe solteira. É uma honra, inclusive, estar aqui falando na posição de mãe solteira e empreendedora também, né? E a gente, vou usar uma expressão que você falou, nessa correria do dia a dia. Não é fácil, mas é super recompensador quando você vê que você pode, que você é capaz. Sim. Por muito tempo, a gente viu que a sociedade, de uma certa forma, deixava a mulher meio quietinha ali, né, para o âmbito familiar em casa. Verdade. Então, quando a gente arregaça as mangas e vai para fora de casa para buscar o nosso lugar, isso é muito legal. E, claro, que muitas vezes a gente acredita que a gente não vai dar conta, mas, de uma certa forma, esse meu filho de 25 anos, ele me dá apoio também, tanto na gestão, tanto no empreendedorismo, como com o meu filho mais novo, com o Vicente. Então, você mesmo falou, nós somos um, né? Isso. Se a gente está bem em casa, a gente está bem na empresa, e não tem como dissociar. Então, a correria do dia a dia é a correria da mamãe de manhã, da empresária durante o dia e da mamãe à noite novamente. E aqui a gente está no 4º turno hoje, participando desse podcast. Verdade. Luciana abdicou do tempo de estar em casa com Sim. seu filho, com seus filhos, né, no seu lar, para estar aqui contando um pouquinho da sua história, Sim. da sua vida e trazendo uma experiência, né, para que pessoas também possam se conectar. Claro. Né? E você falou uma coisa legal que, assim, eu não sei se eu posso falar isso ou chamar isso de quebra de tabu, porque você usou uma expressão tão... de uma forma assim tão leve, de falar assim, eu sou mãe solteira. Sim. Né? Eu não sei se... Hoje, a sociedade, eu acho que já quebrou um pouco mais esse tabu, mas... Já está bem melhor. Algumas, ou talvez muitas ou poucas, não sei, ainda tem um preconceito de falar assim, eu sou mãe solteira. Sim, né? Eu não sim. vejo problema nisso, Isso, não é verdade? Isso não é problema nenhum, né? Ainda bem que a gente... É claro que a família constituída pelo pai, pela mãe, é muito importante. Sim. Mas a sociedade, ela evoluiu de tal forma que aconteceu isso, e a gente não pode fugir. Então, não é vergonha alguma. Eu acredito que muitas mulheres têm feito esse movimento de se orgulhar, sim, de conseguir. Na verdade, a gente
consegue dar conta, né? É humanamente impossível às vezes, mas a gente faz de tudo para dar conta. Porque o filho é grudadinho da gente e a gente não tem como... Tá no trabalho, às vezes tem que estar conectada. Exatamente. Entendeu? Então... Luciana tá com um filhinho em casa hoje que tá gripadinho, o celular tá ali do lado. Né? Exatamente. Então, assim, não desconecta, mas ela tá aqui concentrada, né, em trazer uma mensagem. Então, assim, mostra que ninguém aqui é super-herói, mas tentamos ao máximo possível sermos capazes, né, e fazer do possível de uma forma mais valorosa, com emoção, com sabor, porque é isso que é realmente a vida pede, né? Claro. Isso falando de família, né? De um conjunto geral. Claro, e isso também a gente tem visto que a própria sociedade a gente tem achado esse lugar de mãe solteira, sabe? Achar o lugar que eu me refiro é que a gente não se incomoda com isso. Então, é importantíssimo que a gente se coloque nesse lugar, que a gente construa isso tudo. Acredito também que tem uma relação com a construção da própria autoestima. Sim. E é muito importante que a gente esteja ali para os nossos filhos, né? Eles não escolheram. Sim. Ou, de uma certa forma, acredito sim que escolheram, mas estamos aqui, né? A gente, de uma certa forma, a gente vai para frente, caminhando. E é isso, a gente consegue. Isso a gente fala que assim, case de sucesso, a gente acaba pegando essa palavra e só encaixando ele no profissional, né? Sim. Eu consegui vencer, mas eu acredito que também na nossa vida pessoal, isso é um case de sucesso. Claro, claro. Né? E é importante. Porque cuidar de 2 filhos com uma diferença de 21 anos para o outro, né? Não é tão fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível. Não é impossível, mas é importante ressaltar que a gente vê na sociedade um movimento de mulheres empreendedoras e que a gente tem uma rede de apoio. Não é que seja, não necessariamente é o pai da criança, mas a gente tem um familiar, a gente tem uma pessoa que não é uma família de sangue, não é um familiar de sangue, mas é um familiar que apoia, né? Que apoia, que está ali apoiando você. Então, às vezes é difícil achar alguém que esteja numa rede de apoio, mas a gente consegue, sabe? É muito bom. Então, a minha família é minha rede de apoio. Eu tenho uma sorte tremenda de ter a família que eu tenho e Deus, assim, tem aberto portas, sabe? Por todo o posicionamento que eu tenho buscado. Então, isso chega a ser até exemplo. Eu acredito que eu sou exemplo para os meus filhos. Porque... E talvez hoje, para eles, mais para quem está assistindo também. Porque, e também para mim, porque assim, eu acho que conexão, ela não acontece por acaso. Não. Eu acho que a conexão, ela também vem da identificação. Isso. Né? Do exemplo, isso. Da postura, da compostura, Sim. de várias outras coisas. Né? Então, assim, te ver naquele momento, não é na correria organizada, posturada, sempre seu filho ali com você. Lá, a gente vai falar do negócio dela, né? Mas Sim. Lá na cafeteria, na biscoiteria, e almoçando com você. Então, isso mostra o exemplo de mãe que é você. Né? Obrigada. A gente vai falar um pouco disso. Eu quero aproveitar, né? Já é o 3º podcast. Eu não mando um beijo no coração para meu filho. Tive em abril agora. Breno, te amo. Tá? Para quem não sabe, vai ficar. Eu tenho quase 2 anos morando aqui em São Luís e a cada 6 meses eu vou visitar meus pais, meus filhos. Eu tenho 2 filhos também, um de 24, Sim. Felipe, e um de 21, que é Breno. Tá? Então, moro em Salvador. Lá na Bahia. Isso, exatamente. Estão lá também, moram com a mãe. Sou separado. Separado não, divorciado. Sim, né? divorciado. E estou aqui para vencer novamente outros desafios. Né? Claro. Então, assim, a gente recomeça tudo novamente, Sim. sem esquecer nossas raízes. E isso é importante, né? É bola para frente, é tocar o barco de novo, acelerar e a vida continua. Isso. Né? Isso é muito importante. Falando de empreender, né? Sim. A gente falou um pouquinho já da sua convivência com o filho, da sua raiz. O que te motivou? Você me falou que é fisioterapeuta, Sim. mas exerceu um pouco, né, assim, sua função. Mas o que é que te motivou a empreender?
Na verdade, eu acho que, assim como eu, muitos empreendedores, muitas pessoas que buscam até mesmo uma franquia, são pessoas que têm alguma quantidade de dinheiro e que querem fazer um investimento porque acham que esse retorno vai ser muito rápido, certo, né? E aí foi o que aconteceu comigo. Eu tinha, como você bem ressaltou, eu sou formada em fisioterapia, trabalhei num hospital da cidade, com saúde ocupacional, parei um pouco e veio a pandemia. Engravidei, estava sem nada, sem nenhuma projeto. Visão, isso, sem nenhum projeto. E aí, na época, uma amiga, né, sugeriu da gente abrir um negócio juntas e ela também já conhecia essa franquia e eu gostava de presentear as pessoas com comida, né? É uma coisa minha, essa coisa de ter essa coisa mais afetiva, esse presente mais afetivo. Eu sempre gostei. E aí a gente pensou em abrir juntas. Não deu para a gente abrir juntas, mas eu continuei com esse projeto da Biscoitê, né? Que é uma biscoiteria, a primeira biscoiteria do Brasil. É uma empresa que produz biscoitos finos para presentear. Então, eu achei que era muito interessante. A gente já tinha, na verdade, esses produtos aqui em São Luís, sendo comercializados de uma outra forma. E aí, mas com a marca? Com a marca, só que não era uma franqueada, certo, sabe? É tipo uma representação entendi, pequena. Então, algumas pessoas já conheciam em São Luís e eu também sabia de muitas pessoas que conheciam o produto de São Paulo. Okay. A gente sabia desse feedback, né? Que é um produto muito bom, é um produto de qualidade, extrema qualidade, com embalagens maravilhosas para você presentear pessoas queridas. E que é um presente que marca, né? Então, a gente acreditou no potencial. Eu acreditei no potencial da Biscoitê e vamos lá, vamos arriscar. Vamos arregaçar a manga sem conhecimento no empreendedorismo, que nem eu falei para você, sem conhecimento em gestão de pessoas, na parte operacional. A gente termina procurando uma franquia porque a gente já tem um escopo ali do que é o trabalho operacional, a gente já tem uma certeza do produto. Eles já têm um know-how. Isso, eles já têm esse know-how. Então, a gente pensa numa franquia também para facilitar, né? Essa inserção no mercado. Sim. E aí, vamos procurar ponto, vamos para shopping, tudo sem experiência. Então, a gente abriu na força, na vontade, e abrimos em março de 2023. E de um ano para cá, já aprendi muita coisa, né? Tenho pessoas importantes ao meu redor e falo que você é uma dessas que sempre me apoiou ali dentro do shopping, com conhecimento mesmo, com dicas, com sugestões. Então, e outras pessoas do shopping, a própria franquia, claro, né, tá aqui do lado. Eu sei, tá sempre. Isso, tá do lado, ajudando a gente, com você, exatamente, né? Ajudando a gente crescer aqui no Maranhão, a gente divulgar o nosso produto. Então, o empreendedorismo para mim é novidade. Nasceu então através da marca Biscoitê. Isso, o empreendedorismo da Luciana veio o começo foi através da Biscoitê. E é só o começo, eu acredito muito, eu vivo dizendo que eu vou ser o meu objetivo, a minha meta de vida, tá? É ser uma super empresária. Então, eu estou começando. Mas tem tudo para acontecer. Claro, né? eu acredito tudo. Também. E você já está trabalhando para que isso realmente aconteça, né? Sim. Porque se a gente pegar assim, rapidinho, a gente fizer uma linha do tempo, né, de sua educação formada em fisioterapia. Sim. Né, é uma área médica, né? Médica. Não deixa de ser, né? Isso. Trabalha o corpo humano. Isso. Não é isso? E você falou no início também que sua família é da área médica. Isso. Né? Todos então, são médicos. Pessoas cuidando de pessoas. Não é verdade? Mas o seu tino comercial, provavelmente por algum motivo, você deve saber, é agradar ou presentear as pessoas. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo, na verdade? Na verdade. E aí, não é isso mesmo? É. E aí se conectou, a gente falando de conexão, se conectou com a marca.
Biscoitê. Isso, e que a Biscoitê trabalha com encantamento. Com encantamento. Exatamente. Que encantamento, na realidade, está ligado a presentear, encantar, através do produto dela, pessoas. E aí foi quando sua veia ou seu DNA empreendedor disse assim, é aqui. Sim. É esse produto que se identifica comigo. E, Luciana, na maioria das vezes, é essa conexão. Eu falo porque eu trabalho há 25 anos, minha inserção no mercado foi a primeira empresa que eu trabalhei, eu tinha 15 anos de idade, foi o McDonald's. Sim. Então, foi a primeira franquia. E eu não saí mais de franquia, eu trabalhei em outras franquias. E cheguei a ser gerente de operações de uma rede, que é a que hoje eu trabalho aqui como gestor. Sim. E nossa pergunta para candidatos, né, nessa franquia que eu trabalhava como gerente de franquia era: o que te trouxe aqui? Né? Assim, a gente perguntava para um candidato: o que te trouxe aqui? Né? Então era no ramo de alimentação. Na maioria das vezes, não era só eu investir para ter o retorno, é porque eu me identifico com a alimentação. Sim. Eu me vejo cuidando também de pessoas. Eu me vejo visualizando as pessoas se alimentando no meu restaurante. Sim. Então, você provavelmente vislumbrava isso, né? Imaginava isso, né? Eu já Meu lá dentro, amigo, né? Eu vou lhe ser sincera, eu não tinha esse vislumbre, né? Esse tino empreendedor, na verdade, eu achava que era uma coisa mais médica mesmo. Eu não tinha ainda me permitido ter esse tino empreendedor. E eu fui percebendo esse tino depois dessa decisão até mesmo de empreender, sabe? E que nem a gente conversou, as habilidades do empreendedorismo eu acredito que são desenvolvidas. Então, após a decisão, né? Então, eu decidi entrar no ramo do empreendedorismo, me vi sem ter conhecimento nenhum. Eu falei, não, então agora eu vou estudar. Não fui para uma faculdade, porque a gente tem acesso a muito conhecimento em cursos menores, vários formatos de cursos, né? Mas não parei. Desde que eu comecei a empreender, eu estou estudando. Faço cursos online, faço mentoria, faço coaching. Sim. Então, o bichinho do empreendedorismo me mordeu, sabe? Aquela coisa tipo do político. Pois agora o bichinho do empreendedorismo me mordeu e eu... E agora não sai mais. Não sai e eu não tenho ficado assim satisfeita com o conhecimento que eu tenho... Hoje. Porque eu quero mais, eu quero mais. Então... a minha escolha de empreendedorismo foi um tiro no escuro que agora está se clareando, sabe? Então, está se desenhando muito positivo. E isso está me surpreendendo e eu estou gostando muito. Não, isso é bacana. Isso é bacana, porque assim, quando a gente realmente se identifica, o que eu quero dizer assim, você tinha uma conexão. Sim, né? com o produto. Claro. Aí quando você entra nessa imersão, você diz assim, opa, é isso aqui mesmo, não sabendo ainda. Exatamente. Né? E agora, quando você olha para trás, você provavelmente deve se reconhecer. Você falou isso. Eu sou outra pessoa. Sim. Como empreendedora, eu consigo ter o assertivo do que eu já errava, de como eu fazia. Sim. Você tem buscado um autoconhecimento, um autoaprendizado, né? Ou dentro da franquia ou fora da franquia, você vai buscar, né? Network, coach, videoaula, entendeu? Para que o seu negócio se torne melhor cada vez mais. Claro, né? claro. Então isso assim é vislumbrante ver, de novo, uma mãe solteira, empreendedora, isso é bacana. No podcast anterior, a gente falou de empreendedorismo na área de beleza. Sim. E Leila Carinha também falou disso. Ela estava comentando exatamente isso, que não é fácil para uma mulher empreender, mas também não é impossível. Não é. Né? E eu acredito, não estou desmerecendo o sexo masculino, mas eu tenho um prazer imenso quando eu observo a garra que a mulher tem. E quando ela realmente coloca o negócio para rodar, Sim. ele roda bem feito. Sim, ele roda verdade. bem feito. Ele roda bem feito. E hoje a gente tem a sorte também, Edivaldo, das próprias mulheres se apoiarem, né?
Acredito que depois da pandemia esse movimento ele veio muito forte. Eu acho que ele cresceu. Ele veio muito forte, sim. Então é bem bonito, sabe? Ver esse crescimento que a gente tem tido, né? É claro que a gente está buscando cada vez mais, mas a rede de apoio a gente tem. Quando a gente olha outras mulheres com filhos, com algumas dificuldades, filho não é dificuldade, Não é. mas assim... Que possa se achar que seja uma barreira. Exatamente. Quando a gente olha uma pessoa que está com a situação de vida mais ou menos parecida com a nossa e que dali ela consegue sim brilhar, que dali ela consegue sim fazer sucesso e que dali ela consegue sim planejar a vida e chegar onde ela quer e não ser apenas só mãe, sabe? Se bem que eu até falei errado, a gente só mãe não é pouca coisa, já é muita coisa, né? Eu concordo. Então, não é ser só mãe, mas a gente consegue sim ser mãe, ser Isso, ser empresária, empreendedora, professora, o que você quiser ser, você consegue ser, né? E não ficar mais naquela a mulher do lar. Então, isso é muito legal, de ver mulheres empreendedoras levantando bandeiras de apoio é muito importante. Eu não tenho, assim, eu posso errar um pouco aqui no número, tá? Mas isso passou em um dados no telejornal daqui, eu não sei se eu cheguei a comentar, foi com você, eu não lembro, que... Você comentou. Comentei com você, não foi? Sim. A gente estava conversando. 75% das empresas em São Luís são empresas familiares. Sim. Eu comentei isso com você. E 60%. Olha, ela lembra. E desses 75%, gente, 60%... É muita coisa. Fala o que eu te falei. Conta aí. São geridas por... mulheres. Então, a gente está aí, né? A gente está então, comandando... Estamos comandando aí muitas empresas, né? E de sucesso, com certeza. E o meu intuito é justamente esse. Não é descobrir pérolas empreendedoras, mas é trazer essas pérolas para que outras pérolas sejam... se identifiquem. Exatamente. Né? Sejam identificadas e diga assim, poxa, eu estou aqui, eu também posso. Eu consigo, né? Eu posso aprender mais. Eu posso ir mais longe. Sim. Né? Todo mundo tem a capacidade, né, de não se limitar ao contentamento do pouco. Sim, certo? E eu acredito também, Edivaldo, uma coisa assim que eu acho que é bem importante, porque hoje o mundo virtual ele é muito forte, Sim. né? O que a gente vê dos famosos parece muito distante, parece muito utópico. E quando você olha pessoas mais próximas a você, na sua cidade, no seu bairro, você percebe você se inspira mais. Você vê que é possível. É claro que no nosso país, na realidade que todos sabemos, não é fácil. Sim. Eu tive apoio da minha família, sim. Muito obrigada, meu pai. Eu tive apoio, sim. É claro que tem umas que tem, outras não tem, mas você vê tantas que não tem também fazendo sucesso. Chegando no sucesso, né? Não é fazendo sucesso. É isso aí. É conquistando o sucesso. Porque o sucesso não é só fazer um sucesso, você conquistar o seu sucesso. E manter também, né? Exatamente. Então, quando a gente se identifica com essas pessoas reais, que não são pessoas utópicas, né? Que não são pessoas muito distantes da sua realidade, que estão só ali na Globo, ou que estão só ali no... Falei o nome de uma emissora que eu não sabia se podia, mas enfim. Sabe? Que estão só ali naquele Instagram com milhões de seguidores, com 30. Não, eu tenho um Instagram que eu fiz agora, em abril, porque eu acredito que a gente precisa mostrar a nossa imagem, vincular sim a uma marca, né, para que as pessoas conheçam. Então, isso torna a vida da gente mais real, mais possível. Então, eu acredito muito nessa identificação de pessoas próximas aqui, né? E do contrário, né, do que você me falou, algumas pessoas têm o bloqueio de crenças. Sim. Né? Claro que eu não vou entrar muito nesse quesito, que não é o nosso objetivo, mas eu quero falar um pouquinho de mim em relação ao seguinte. Você veio de uma família estruturada. Sim. Eu veio de uma família estruturada como família. União, não faltava nada, mas eu vim de uma família muito carente. Carente de ser pobre, porque as pessoas olham assim,
Pobre é aquela pessoa miserável. Não, não é isso. Sim. Pobre é aquela que paga a conta e não sobra. Sim. Essa é a definição de ser pobre. Sim. Né? E eu via muito... Eu vou falar, minha mãe vai ficar meio zangada, mas depois passa. Minha mãe fala assim, você pensa como rico. Porque eu sempre queria o melhor. Sim. Né? Eu sempre optei pelo melhor. Né? E ela sempre... Não era que ela queria me poldar, mas não era o mundo que ela vivia. Não era o mundo que ela conhecia. Não era isso. E ela poderia achar distante, Distante. Né? Ela achava muito distante. Então eu entendia como uma proteção. Mas eu não queria aquela proteção para mim. Sim. Né? Então eu consegui quebrar isso. Demorou um tempo, mas eu consegui quebrar. E com essa quebra eu quebrei virei a chave também de um irmão meu. Eu consegui. Levou um tempo. Eu consegui mais rápido, ele foi. Né? E às vezes até hoje ela fala assim, eu ainda não estou onde eu quero. Mas filho, para que isso? Então, assim, é o que você falou, às vezes não é utopia olhar e falar assim, tá muito distante de mim. Não tá. Sim. É só querer realmente estar lá, viver aquilo e imergir naquilo. Entendeu? Então, assim, ser empresário, ter uma empresa, empreender não é difícil. Não é difícil. Sim. O difícil é realmente você manter, você trabalhar realmente com as pessoas, trabalhar com amor, se conectar, né? Entender e ter empatia com o outro, encontrar os caminhos, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Isso. Que ajuda eu tenho, que ajuda a buscar, quem pode me apoiar, né? Para que o conjunto do todo realmente você consiga chegar naquele seu objetivo final. Exatamente. Né? Você falou, né, do seu negócio, mas Luciana tem uma coisa, gente, que ela falou de mãe, empreender, e Luciana é esportista. Sim. Fala um pouquinho assim, como é que você consegue encaixar também a sua vida profissional, que é a empresa que você tem, né, que você administra, e que não é fácil, a sua vida familiar com seus filhos e ainda conectar. Cita aí o que você fez, o que você está fazendo, para a galera ver que ela é uma Mulher Maravilha. Na verdade, a gente precisa, né, desse momento de autocuidado, a gente precisa desse momento de atenção para a gente mesmo. Porque senão a gente não dá conta nem do empreendedorismo, a gente não dá conta da família. Então, para mim, gente, esporte é saúde mental. É claro que o físico agradece, a gente está numa época que é muito importante, a gente sabe da importância da atividade física, tanto para o mental quanto para o físico, mas para mim é muito mental mesmo, meu amigo. Eu tenho que tomar uma com ela de gestão de tempo, porque essa mulher... Eu tenho me virado, a gente se vira. Jiu-jitsu já fez? Fiz Muay Thai, na verdade. Muay Thai. Muay Thai. Aí, fitness. Né? Academia. Dança contemporânea, corrida, eu já fiz crossfit, eu já fiz tecido acrobático, então... Ela não para quieta. Não consigo, gente, não consigo. Tem uma hiperatividade aqui permeando a pessoa, mas volto a dizer, essa coisa toda mesmo, eu acredito até que essas várias facetas... Te deixa mais leve, né? Sim, essas várias facetas da Luciana... Eu acho que se encaixaram muito bem no empreendedorismo, sabe? Essa hiperatividade mental que vem para o corpo, eu acho que casa muito bem com o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. Sim, não é aquele trabalho que você chega, eu vou chegar às 7, 8 horas, vou sentar. Vou sair 3. Não é assim. A gente, desde que a gente escolhe empreender... Esquece, essa coisa de eu vou ser o patrão, eu não vou trabalhar, eu vou dormir até tarde, eu não vou trabalhar os finais de semana, esquece, mas... Quem tem horário é o funcionário. É o funcionário. Quantas vezes a gente se bateu cedo e depois tarde de novo? Né? Quantas vezes, esses dias mesmo, eu estava de segunda-feira, na verdade hoje é terça. Ontem de manhã eu saí da academia, deixei meu filho na escola às 7h30, fui para academia. Quando eu saí da academia, eu fui pro mercado comprar produtos de limpeza. E quando eu tava levando para a loja, 10h30 da manhã, o Edivaldo tava lá, oi Luciana, e eu roupa de academia, dentro do shopping, entregando e depois entregando produtos, saí de lá.
volta para casa, toma banho, volta para o shopping, tem reunião e tem a gente tem a facilidade também às vezes de trabalhar remotamente em casa, mas o empreendedorismo ele tem muito movimento. Então essa quantidade de esporte que eu fiz, tudo isso eu acho que ajuda, né? Ajuda a minha mente até às vezes dar conta das coisas, sabe? Eu acredito que ajuda a desopilar e ao mesmo tempo traz um oxigênio novo, né? Um oxigênio novo, né? Porque faz com que naquele momento que você esteja no esporte ou em uma academia, fazendo uma atividade, vamos falar assim, ele consegue te trazer um gás, né? Tira um pouco do estresse, tira total, natural, e mas te traz um gás novo. Isso, né? E assim, e o que acontece? Na minha rotina eu tenho escolhido viver cada momento naquele momento como se ele fosse único, né? O aqui e agora. Eu tô malhando, eu vou deixar um pouco tudo que é de biscoitê de lado enquanto eu tô malhando. Para eu ter qualidade ali, para depois estar pronta para biscoitê. Tô aqui na biscoitê. Às vezes é difícil, a gente quer fazer uma coisa só, mas não dá. Aparecem 10 coisas ao mesmo tempo, a gente tenta fazer ao mesmo tempo, mas acaba administrando. Então, eu acredito que o exercício ele é muito importante para me preparar assim e para me relaxar também, né? Porque eu acredito que é uma atividade, para mim é um hobby. E isso é muito bom também, assim, bom. Deixar esse recado, porque as pessoas às vezes falam assim, já cuido de filho, já cuido de empresa, eu não tenho um tempo. Eu acho que o tempo é você que faz. Você consegue se... E lembra, a gente conversando, eu até te falei que o meu lado de mãe, eu tenho me orgulhado muito do que eu tenho realizado. E quando chega o lado do empreendedorismo também agora. Então, assim, quando eu vejo que eu estou ficando sobrecarregada, isso é um luxo que eu me dou. Eu quero até, assim, de uma certa forma, se eu puder incentivar algumas mulheres que estão nos vendo. Isso é bacana. Que a gente tire um momento pra gente. Gente, não é egoísmo você desligar tudo e sair, se você puder, sair da sua rotina completamente, deixar filho, quem tiver marido, deixa marido junto, cachorro, periquito, papagaio, deixa tudo em casa. Esse é o meu tempo, né? Esse é o meu tempo, eu comigo mesma, desconectei de tudo o resto e me conectei comigo. Eu faço isso. Eu posso, ainda bem que eu posso. Eu sou privilegiada, tenho uma rede de apoio que pode ficar com o meu filho, com o menor principalmente, sim, mas eu preciso disso. Eu tiro, às vezes, alguns dias. É claro que as pessoas não precisam se comparar comigo neste momento, mas se o teu momento, às vezes, é ficar em casa sozinha, 1 hora, 2 horas, naquele momento. Ou então vai caminhar na praia, ou então vai sentar na praça e vai ler um livro, vai fazer qualquer coisa, vai caminhar, que seja, vai correr, você com você mesma. A gente precisa fazer isso, porque realmente tem uma hora que a gente sobrecarrega. Sim, é verdade. Né? E a sociedade traz essa coisa de super-humanos, super-mulheres. A gente tenta. Eu falei, você é uma Mulher Maravilha, mas é uma figura, né? Porque a gente tenta ser, mas não somos. Tentamos ser, mas não dá para conseguir pegar essa capa de Mulher Maravilha ou de Super-Homem. O tempo todo. Né? A gente tenta, mas não consegue porque somos humanos. Isso, né? Eu até acredito que a gente pode um pouquinho. Eu visto aqui, depois eu tiro a capa, vou descansar mas não dá agora. Pra ser essa figura. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente não consegue. Exatamente. Tá? Então você conseguiu falar para mim aí do seu esporte, isso é bacana. Fala para mim, pra gente, qual foi o seu maior desafio e se ele existiu? No empreendedorismo? Ou na sua vida? Na verdade, sim, né? 2 desafios maiores, que foi a minha gravidez, a minha primeira gestação. Eu era uma adolescente. É claro que foi um desafio, óbvio, mas eu tive a minha mãe e o meu pai ali comigo, me dando mais uma vez toda a estrutura para a gente cuidar do meu filho mais velho, do João Vitor. E o meu segundo maior desafio foi perder a minha mãe há 10 anos atrás. Ela faleceu. E faleceu de câncer. Foi muito traumático, porque o câncer ele é uma doença realmente que destrói, né? Não só o paciente, mas a família. Então, esses foram os meus maiores desafios e que, com certeza, me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Há 10 anos atrás, eu
não tinha muito rumo na vida. Às vezes a gente precisa passar por tombos, por sofrimentos, para acordar, para tentar sacudir aqui dentro e não, peraí, eu quero ser o meu melhor. E esses foram momentos bem difíceis, bem delicados. Mas que você conseguiu, graças a Deus. Sim, a gente superar, consegue, né? Tem que superar. A gente fica melhor, a gente vem numa versão melhor, a gente vem querendo cada vez mais superar desafios. Sim. É claro que tem coisas que a gente... Não, claro que tem coisas não. A maioria das coisas a gente não tem controle. Sim. E o ser humano tem que entender isso, e essa, né? Infelizmente, é uma delas, né? A gente a sabe morte, que exatamente. A gente não consegue... Semana passada eu perdi meu padrinho, meu tio padrinho. Né? Então, fiquei um dia isolado, consegui trabalhar, mas não como deveria. Sim. Né? Mais sentimento, e aí a gente guarda as lembranças boas, né? Até um beijo para minha madrinha. Né? Então a gente já consegue assim. Eu fiquei triste por não poder ter ido, né, para dar um último adeus, mas fica a lembrança. Então assim, vem a dor, mas o sentimento de lembrança, né, fica guardado e a gente bola para frente, a vida continua, né? Saudade, exemplo, né? Exatamente. O exemplo não vou me antecipar porque a gente vai falar mais para frente, mas o exemplo da minha mãe é muito forte. Então, isso é o que fica, né? A saudade da pessoa, do físico, do abraço, da presença. Foge, né? Mas o exemplo é eterno. É eterno, exatamente. A saudade, também o amor dado, tudo que foi doado, que foi trocado, tudo que foi conectado, que foi compartilhado, isso não vai nunca, né? Então, a Luciana hoje, de 43 anos, com certeza, ela tem muito da E isso da traz mãe. uma maturidade, né? Claro. A gente aprende, porque a gente não pode dizer assim nunca, estou totalmente madura, porque amanhã é um outro dia. Isso. Amanhã é uma nova experiência. Isso. Né? Tem novos desafios. E com a maturidade de Luciana, pode aparecer desafios que com essa experiência você vai conseguir suprir. Você falou da sua primeira gestação. Você teve a segunda, a primeira... Completamente diferente. Talvez sem nenhuma experiência, mas com o apoio que você tinha, a segunda foi totalmente diferente. Exatamente. Então hoje, falando assim, uma metáfora, né? A biscoiteira, 1 ano atrás, vai se fazer um ano, né? Fez um ano já. Fez um ano. Isso. Isso, exatamente. Foi 2020, março de 2023. Isso. Março de 2024, um ano. Esse seu filho era uma experiência nova. Exatamente. Já fez um ano, então mãe desse negócio já está mais experiente. Exatamente. Né? Então, exatamente. Novos desafios ou os velhos que possam vir novamente a cometer, você está mais preparada. Sim. Né? Tem pessoas que se param no desafio, né? Ou na dificuldade e falam assim, vou congelar. Né? E aqui eu paro, aqui eu termino a minha vida... Né? Então, assim, não é isso. Não é isso. Eu não posso me dar esse luxo, né, Eu acho que ninguém pode. Ninguém deve. Eu tenho 2 filhos, né? É claro que todo mundo tem um motivo, todo mundo tem um propósito a seguir. Isso, exatamente. Então, na verdade, eu acho que é até legal a gente ressignificar um pouco isso, porque eu acho que o principal motivo a seguir sou eu mesma. Sabe? Porque eu quero ser cada vez melhor. Quando eu vejo que é possível eu ser melhor, não é fácil eu falar que é fácil você ser melhor, não. Não é. Eu estou sendo uma pessoa hoje melhor depois de muita coisa que eu assumi para minha vida, que eu me prontifiquei, que eu disse, não, agora eu vou mudar. Eu sei. Isso é e bacana. a mudança é com dor, não é com amor. Você se deparar com monstros seus, é isso que vai fazer você crescer. Então, eu acho que a gente tem que caminhar. O principal motivo pra gente. Primeiro por mim. É claro que eu tenho 2 que dependem de mim. Mas é paralelo, Mas né? é paralelo. Entendeu? Porque senão eu não vou querer nada para a vida deles de melhor. Então, se eu não for isso, que eu tenho me tornado cada dia mais, e só a gente sabe. Só a gente sabe qual é o preço da melhora diária. Exatamente. Que seja um pouquinho, sabe? A gente não pode pensar, e a gente volta a dizer que a gente sempre se compara, né? A gente vai para um Instagram e olha a vida de um cara que é bilionário, a gente olha a vida de uma assim, pessoa... Eu quero ser, acha que é fácil. Gente, acha que é fácil. Você está disposto a passar pelo processo que essa pessoa passou? Exatamente. Será que o cara acorda às 3 horas da manhã,
Será que eu vou acordar e dormir 1, 2 ou 2 horas de relógio? Será? Entende? Então é isso. Eu até postei no meu Instagram hoje mesmo eu esqueci o nome, Bernardinho, aquele ex-técnico de vôlei, falando justamente isso. Todo mundo quer ser campeão. Mas nem todo mundo pode. Mas quem quer, quem está disposto a passar pelo treinamento para ser um campeão. Exatamente. Entende? Então, com orgulho de mim eu falo isso hoje. Eu estou nesse processo de querer ser uma campeã. E estou dando a minha cara a tapa. Então... Mas campeã para você, né? Para você. Mesma, isso é o bacana. meu sucesso... o sucesso, hoje em dia, eu vejo que ele é relativo. É claro que o sucesso... É muito bom quando ele envolve dinheiro. Todo mundo quer o fruto do sucesso como dinheiro. Sim. Para mim, especificamente, também é dinheiro. É claro que todo mundo quer dinheiro. Mas o sucesso para mim é me vencer diariamente. Essas dificuldades que eu tinha em mente, que eu achava que eu não podia, que eu não era capaz. E hoje, muito pelo contrário. Eu vejo que eu sou capaz cada vez mais que eu me prontifico a fazer uma coisa. E aí o universo, Deus... vai colocando, vai abrindo caminhos, vai colocando pessoas ao meu lado, né? Vai colocando pessoas, por exemplo, igual... É sério, gente, para eu estar aqui hoje nesse podcast não foi fácil. E o Edivaldo, eu acho que eu compartilhava contigo essa minha dificuldade do lado social, do lado de me expor, de abrir um Instagram. Mas para eu estar aqui hoje, terça-feira à noite... falando sobre mim, falando sobre empreendedorismo para uma câmera... Trocando e falando também de sua vida para outras pessoas, né? Porque entende? Então, assim... tem que estar à vontade. Tem que estar à vontade. E eu dei um passo além, porque isso para mim não era uma coisa viável. Mas eu vejo, claro, é uma tendência, né? Que a gente tem hoje, que a gente precisa estar no virtual. Sim. Mas tudo com limite. Então, volto para aquele ponto lá. Estou caminhando... Para mim, principalmente. Isso e para os meus e para minha família também. Sim. Mas primeiramente é para mim. Porque se eu não fizer para mim, não vai fazer sentido nenhum eu fazer para os outros. Um momento da minha vida, eu achava que fazer para mim era fazer mais para os outros. Sim. E eu achava que era egoísmo fazer para ti. Fazer para mim. É porque a gente nasceu numa cultura assim. E aí depois, e é o que você falou, a gente só consegue com conhecimento. E quando eu ouvi alguém falar, mesmo que fosse uma pessoa conhecedora desse fato, eu ignorava. Não é, ele está errado. Não pode ser assim. Tem que ser para os outros, depois para mim. Sim. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que isso não é egoísmo. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Não é. Quando você faz primeiro para você, você também está fazendo para os outros. Claro. Né? E aí, eu assisti até um vídeo que estava falando da turbulência no avião, da máscara. Sim, bote primeiro no outro. Bote primeiro você, depois verdade, no outro. É verdade. Né? É verdade. Então, essa metáfora, essa brincadeira é justamente isso. Se você não estiver preparado, se você não estiver se amando, se você não obtiver o conhecimento em qualquer área que seja, você não vai conseguir ajudar ninguém. Exatamente. Né? Se você não estiver feliz, você não vai transbordar a felicidade para ninguém. Exatamente. Se você não estiver curado, você não vai conseguir curar ninguém. Não tem como. Então, assim, depois que realmente eu me conectei com isso, eu desliguei que isso não é egoísmo. Né? Sim. E isso eu consigo hoje, assim, levar de uma forma muito leve. Não é ser um esquecedor das outras pessoas. Não. É totalmente diferente. É o que você falou. Isso é bacana ouvir a gente conversa muito, mas está aqui nesse bate-papo e você falar disso, então me deixa mais convicto, né? Me deixa mais seguro em ouvir e dizer assim, realmente essa é a questão, tá? Você me falou que é cristã, né? Sim. E você me falou que o que é que você tinha me dito? Que você acredita muito mais na espiritualidade, sem dogmas, né? Isso. Sem aquela religião. Eu sou de uma família católica.
Sou católica também, mas não aquela católica praticante, então eu prefiro falar que eu sou cristã porque eu acredito em energia. Energia. Acredito no universo, acredito conspirar, né? que a gente é alimentado pelo ar, pelo sol, né? Que a energia que está tanto no ar, no sol, alimenta o nosso corpo físico. Então, isso me faz muito bem, né? É claro que Jesus Cristo, ele permeia tudo isso. Sim, com certeza. A gente não tem o que falar, Jesus Cristo é Jesus Cristo, mas eu não vivo de dogmas de igreja, eu não vivo de, né? Participo muito, minha mãe era muito católica, então isso realmente me liga muito à igreja católica, mas a minha espiritualidade ela não é tão ali de ir para a igreja todo dia, todo fim de semana. Eu sou o templo, eu sou o meu templo. Você eu não tenho é uma pessoa religiosa. Não né? sou você uma é pessoa cristã, religiosa. Você acredita em Cristo. Exatamente. Então, uma coisa mais... Vamos falar assim, mais pro holístico, sabe? Eu não sei se as pessoas têm um pouco desse conhecimento, mas às vezes a gente pode nem entrar muito. Assim, eu respeito muito, eu também não tenho uma... Eu te falei, eu também não tenho uma religião, eu já tive há um tempo atrás, e o que eu faço hoje é estudar muito a Bíblia, eu vou numa igreja, né? E quando eu falo assim, não estou menosprezando que eu vou realmente para cultuar, para cada vez mais melhorar a minha espiritualidade e canalizar o que você falou, a energia. Sim, a gente pode fazer de onde a gente está, né? Eu acho que quando a gente realmente está bem, a gente consegue transbordar isso, né? Sim. E eu acho que isso, tanto na nossa administração familiar, como no ambiente de trabalho. Claro. Eu costumo dizer que você não vai plantar manga para colher caju. Não, né? Então, exatamente. Cada semente que você plantar é essa semente que você vai colher. Né? Quer seja com seus filhos, quer seja com seus pais, parentes, seus funcionários, colegas de outros empreendedores. Sim. É o que eu levo para a minha vida de gestão. Né? Essa questão realmente que a gente tem que cuidar do outro com respeito, mas também tem que cobrar, né? Deixar a cultura da empresa bem clara, né? Então, assim, fazer com que os outros também procurem crescer, se especializar, porque aí também cresce a empresa, né? Os valores são importantes, tá? E hoje, Luciana, dentro do negócio, né? Você já falou da franquia Biscoiteiro, o que você tem feito para melhorar a gestão, né? Você falou que quando você entrou, né, você essa palavra, você era crua, né? Assim, não tinha um entendimento. Você mergulhou, né? E aí tem um ano e meses, né? Com a franquia, né? O que você tem buscado para não ser mais aquela Luciana que entrou? Provavelmente apanhou um pouquinho, né? É normal, claro. É natural, claro. Né? Mas o que você tem feito, né, com os erros? Porque são eles que colocam a gente nos acertos, para que realmente o seu negócio tenha melhorado. E você chegou a dar um spoilerzinho dizendo, eu quero ser, e vai conseguir, né, fazer com que a Biscoiteiro aqui seja a melhor franquia, e com isso eu percebo que você quer mais, né? O que você tem feito? Fala eu tenho feito, claro que eu tenho me apoiado muito com o que a franquia me oferece de estrutura, de conhecimento, né? E eu tenho buscado, falei já também aqui anteriormente, cursos para mim, e eu contratei alguns consultores com conhecimentos específicos, né? Certo. Que realmente, sem conhecimento, sem prática, não tem como eu atuar. Não tem evoluir, como, né? Exatamente. Evoluir. Então, se gestão é gestão. Sim. O operacional eu domino total, porque o operacional a gente não precisa de gestão, né? É mais fácil. Então, eu não preciso planejar, eu não preciso ter uma parte mais mesmo de... Muito mais elaborada, né? Exatamente. Digamos assim. Então, eu tenho buscado, sim, pessoas fora da franquia também para me auxiliar.
porque eu quero errar o menos possível, o mínimo possível. É claro que a franquia, ela me dá, falamos sobre isso também, a gente sabe da qualidade do produto, a gente sabe dos processos mapeados já, mas gestão é gestão. Quando temos pessoas, quando a gente gere pessoas, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E por mais que... E às vezes, não te cortando, como eu trabalhei em franquia também, existe uma particularidade da região também. Sim. Eu falo porque eu trabalhei e geria uma Exatamente. franquia. Então, cada estado ou cada cidade, ela acaba tendo uma particularidade. Quer seja do produto, do mercado, cultura, as pessoas. Isso tudo influencia. Né? E às vezes a gente... a franquia é de São Paulo, né? Ela é de São Paulo. Aí às vezes a gente tem uma cultura sulista, né? Um pensamento, e às vezes para trabalhar essas pessoas acaba sendo diferente, né? Para mudar o mindset da cabeça desse funcionário. A gente precisa desenvolver. E aí, às vezes, um consultor local consegue fazer isso de uma forma mais leve, sem mudar os processos da franquia, né? Mas consegue dar sua virada. É isso mesmo? É isso mesmo. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não sei alguma coisa em relação à franquia. Eu não sou uma pessoa especialista em números. Até brinquei contigo, não me pergunta de números, que eu não sei falar sobre números. Mas a gente pode ver quem sabe, né? Isso, e que vai me ensinar também, para eu aprender. Não é que eu não queira aprender, mas se inicialmente eu não sei e eu tenho um capital que pode me ajudar nisso, não precisa também ter um capital. A gente pode ir pro... Ai, gente. Desculpa, eu esqueci. Para uma consultoria? Senac. O Senac. Senac, pro Sebrae. Então, a gente, né? A gente tem várias fontes que podem ajudar a gente sem precisar de capital. Então, eu acho que o que faz a diferença é você querer aprender você querer fazer o negócio girar da maneira certa. Então... E as pessoas acham que, na maioria das vezes, eu tenho que saber de tudo. Não, exatamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? E outra coisa, ter um medo de falar... Não sei. Exatamente. Não é pecado. Não eu falo direto. Eu também trabalho falo. com empreendedores, com gestão. Eu falo assim, às vezes, para minha equipe, fala que não sabe é mais fácil. Sim. Do que errar negando. Sim, sim. Porque vai dar mais trabalho. Sim. Fala, eu não sei. Que medo tem? Eu falo, eu não sei. Eu não sei e não querer aprender... É outra coisa. Exatamente. Eu não sei, preciso do caminho. Não fica mais fácil? Claro. Muito mais fácil. Alguém tem que saber. Alguém vai saber. Exatamente. A gente vai procurar alguém realmente que saiba, que vai ensinar. Pronto, aprendi. Vai eu não ensinar sou a caminhar. Que nem aquela pessoa que é especialista nisso. Exatamente. Mas eu já aprendi o caminho. Ensina a caminhar. Não é? Para que o negócio não fique travado. Porque assim, gente, a gente acha que a franquia é 100% de acerto. Não necessariamente. Não vai ser. Exatamente. Então, você acha, porque eu tenho dinheiro, deixa a franquia sozinha. Ela roda sozinha? Não, ela não roda sozinha, ela fecha as portas. Não dura nem um ano. Acho que é uma lancha automática. Nada. Ligou o motor de polpa e... Não, você tem que guiar. Sim, qualquer Ele vai te coisa. dar um manualzinho, né? Exatamente. Que é uma bússola, esse é o caminho, mas aí... O mar, às vezes, está turbulento, não está lá escrito. Exatamente. E aí, como é que eu faço agora? E quantos grandes empresários a gente olha por aí reaprendendo? O mercado, ele é volátil, ele é movimento. Exatamente. Depois que a internet entrou com tudo, com inteligência artificial, com tudo que a gente tem visto aí sobre venda... jornada de cliente, se o cliente não está mais só no físico, ele está no online, ele compra onde ele quiser, se ele quiser ir para online ele vai, se ele quiser ir para o físico ele vai, então gente, tudo muda muito, muito rápido e quem não se adapta, quem não vai atrás de um mínimo de conhecimento, ele fica para trás de verdade. Você falou, a gente estava conversando há praticamente uns 8 meses atrás de iFood, né? Sim. A gente estava falando, né? Como é que eu coloco, eu falando para você, a gente tem você sabe que eu administro vários grupos no segmento de restaurante. Sim. Aí eu falando para você, uns têm uma capacidade de vender maior do que outros, mas o mesmo segmento. Sim. Então, às vezes, o cliente não está disposto àquele produto. Aquele produto ele quer físico. Exatamente. Agora, aquele produto ele quer digital, ele quer em casa, ele quer no conforto, ele não quer ir até lá. Então, assim,
dentro do mesmo nicho, perfis, culturas diferentes. Exatamente. Então, essa é a busca, esse é não está no mapa não tem da uma bússola, receita, não tem uma receita. Não tem. Tá lá na imersão para identificar como é que eu faço para aprimorar, para melhorar. E mesmo que eu não consiga, é isso aí, ter humildade. Sim. Eu acho que é essa, assim, o principal, um dos principais DNA do empresário é a humildade. Sim. Né? A humildade não é se rebaixar, é ser humilde com ele mesmo e dizer assim, eu posso dar um passinho para trás para dar um passão para frente. Claro, né? E eu já escutei, Edivaldo, de várias pessoas, sabe? Não é vergonha fechar as portas. Assim, é claro que ninguém quer fechar a porta. Se o passo para trás for fechar a porta, para mais na frente tu abrir outro negócio. Quantos empresários, gente, quebraram 10 vezes? Eu já vi depoimentos de várias pessoas. Eu quebrei 2, 3, 4, 5. Eu não quero quebrar todas essas vezes e nem a gente não precisa. Mas assim, eu vi, a gente estudando, a gente buscando. Não é certeza, mas é o mínimo do risco, né? É o risco mínimo que a gente vai buscando ali. E que nem a gente falou, o mercado ele não para, vem novas coisas o tempo todo. Eu vi uma frase, desculpa, eu não lembro quem foi, se eu chutar aqui eu vou estar mentindo, ou trazendo essa frase para outra pessoa, que eu prefiro falir do que desistir. Eu achei forte, mas é a realidade. Porque falir não acabou, você pode abrir outros negócios. Sim. E com aquilo ali você vai parar, onde é que eu errei? Sim. E desistir é totalmente diferente. Exatamente. Desistir, se eu falo assim, eu não abro mais nada. Eu não quero mais nada. Sim. Você está desistindo até de você mesmo. Sim. Porque a capacidade está em você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A capacidade naquele tempo lá de dizer assim, você falou, é porque eu vou me lembrando de história, né? Da tua história. Era eu e uma amiga, e aí tá você sozinha. Mas você teve a coragem, foi a sua coragem, exatamente, a sua vontade. Exatamente. Poderia dar errado? Graças a Deus que não. Mas você não ia desistir. Sim. Entendeu? Então, assim, o desistir, ele tem que realmente ser esquecido. Esse nome não pode, ele tem que ser desconstruído. Exatamente. Né? Mas eu já tive negócio 2 vezes, né? Era restaurantes pequenos. E, na realidade... pelo meu trabalho, por trabalhar, eu amo o que eu faço, eu acabei as 2 vezes arrendando. E as 2 pessoas que ficou faliram. Né? Ou seja, mas ainda assim eu sentia o gosto, mas eu amo o que eu faço. Então, assim, eu não tenho hoje uma ambição de voltar a ter. Né? Hoje eu voltei para outro negócio, assim, né? Tô com podcast, tô me identificando, tô gostando, tá sendo um hobby maravilhoso, tá trazendo convidados maravilhosos para que a gente possa realmente mostrar para o nosso público o caminho, que ele não é impossível. Sim. Ele é difícil. Tudo né? é difícil, né, meu amigo? Mas eu digo, quando você realmente coloca o tempero nele, que é o seu tempero, Sim. não é o do outro, é o seu tempero, Sim. O negócio fica muito mais saboroso, né? Se eu acordo já dizendo assim, bom dia para mim, bom dia para a vida, ixi, vou trabalhar. Daí já define o dia, né? Claro. Então, quando eu entro no restaurante, né, bom dia, gente, como é que tá? A coisa fica muito mais alegre. Claro. Né? Então, tem desafios, tem problemas, vai ter. A gente lidar com o humano, né? E ainda tem os percalços da vida, que é uma torneira que estoura, um ar-condicionado que começa a vazar, né? Um produto que não chegou, não é isso? Então a gente tem que se virar atrás de transportadora. Né? Então, assim, N problemas. Faltou uma luz no shopping, Sim. É culpa tua, é do shopping. Né? Então, se a gente for encontrar culpado no meio de tudo, a gente não anda. Não anda e não encontramos soluções para N problemas. Exatamente. Certo? Você falou da gestão. Você tem uma referência hoje, ou você já teve, para a tua vida, né? Você falou assim de olhar para algumas pessoas virtualmente falando, ou famosos. Alguém que você fala assim, não, eu me espelho, eu tenho uma referência. Essa referência é... Eu tenho, assim, referências de vida, né? Referências de exemplo, são os meus pais e os meus 3 irmãos.
porque são médicos maravilhosos, de verdade. Bacana. São profissionais que fazem, que realizam com o coração, né? É um dom mesmo. E virtualmente falando, depois que eu comecei a mexer no Instagram da Biscoitê, eu não sei se tu conheces, mas eu tenho me inspirado muito numa menina que é mais nova, numa mulher que é mais nova do que eu, acho que ela tem 30 anos. Ela é a Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. Ela começou, acho que há 15 anos, não sei, em internet e com produtos de beleza. Hoje, agora esse mês, em junho, na verdade, ela vai lançar a marca dela de produtos de beleza, porque antes ela tinha um grande patrocinador, agora ela e a mãe dela, ela veio do Complexo da Maré. Então, assim, por que eu tenho me espelhado nela? Eu tenho visto essa coisa do marketing, essa coisa do planejamento, sabe? Então, isso, quando eu vi... Eu vou falar um pouquinho dela, porque assim, quando eu vi que ela fez isso, eu falei, cara, é possível você fazer um planejamento. É claro que elas trabalham... Já é a área dela, já né? É numa proporção diferente, muito sabe? maior. Mas eu trouxe para minha realidade. Ela foi pro Big Brother, não sei em que ano, e a votação daquela coisa do líder, quem vai sair, enfim, quem vai pro paredão, era aos domingos. O que ela fez? A sacada de marketing dela foi a seguinte: todo domingo ela ia com uma roupa monocromática e ela fazia uma make com os produtos dela. Quando ela entrava para ela votar na pessoa, ela tava lá com o batom dela, a make dela aparecendo, gritando. Ao mesmo tempo, o pessoal aqui de fora, que estava administrando a rede social dela, subia o mesmo conteúdo, postava o mesmo conteúdo, do mesmo jeito que ela estava. Para marcar. E assim ela fez. Quando eu olhei essa pessoa no Big Brother, eu achei que ela estava só apenas mais uma. Mais uma. Tô ali por tal. Achei até que ela estava queimando a imagem dela. Pelo contrário, ela estava se posicionando. Ela foi até um pouco cancelada por algumas atitudes lá, mas ela estava se posicionando. Se posicionando. E recentemente ela explicou esse posicionamento dela. Então esse marketing dela foi planejado. Depois que eu vi isso, sério, eu procurei uma coaching. Eu falei, uma coach, na verdade. Falei, cara, eu posso. Eu posso. Eu posso. Então, eu comecei a aparecer agora nas redes sociais depois de um planejamento que eu fiz. Porque eu trabalhei isso em mim. Não era fácil para eu aparecer. E eu vi que é possível. Então, isso abriu minha cabeça. É claro que tem outras pessoas que eu vejo assim... não é que eu me inspire, mas eu vejo alguma coisa ou outra. Uma referência, né? Uma referência, mas assim, dela, isso me marcou muito. Por causa que o virtual tá muito forte, sabe? Então, isso para mim, eu acho que foi assim, uma virada de chave, que eu falei, cara, eu não posso ficar mais naquele pensamento. E sério, desde que eu comecei a me posicionar dessa forma, as coisas estão abrindo, estão acontecendo. Fluindo. Você falou uma coisa, a gente falou, isso também, gente, fala de empreender, porque o planejamento ele faz parte do empreendedorismo. Exatamente. Né? Empreendedorismo não é só falar de uma marca. Não. Né? A vida também eu empreendo em casa. Sim. Quando eu me organizo, Sim. quando eu me planejo, quando eu tenho minha gestão de tempo, quando eu tenho minha educação financeira. Sim. Não é isso? É engraçado que, falar um pouquinho rapidinho do meu planejamento para vir para cá, eu saí da empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava há 10 anos no Companhia do Churrasco. Eu entrei como um supervisor de campo e cheguei a ser um gerente de franquia, né? Então eu comandava todas as redes, as unidades, todas as unidades Brasil, né? E aí eu estava cansado já de viajar, né? Viajava praticamente 15 dias, era 15 dias em casa, né? Então essa rotina estava realmente, não o trabalho, mas arruma mala, desarruma mala, sabe? Então isso tinha me deixado um pouco cansado, né? A rotina estava
virando rotina. Sim. Né? E aí eu saí, fui fazer gestão de uma empresa particular de um primo meu, na área de segurança, né? Fazer um freelance, dar uma organizada em gestão também. Sim. E aí eu recebi uma proposta daqui de São Luís, cara, trabalha com isso, vem trabalhar com a gente. Né? E aqui tinha 2 unidades também do companhia para fazer a gestão, mas o nosso propósito era fazer a expansão de outras marcas. Né? E por que eu quero contar isso? Porque assim, quando se tem realmente planejamento, a coisa acontece. Sim. Então, antes de eu aceitar, eu parei, eu fui tentar me conectar. Eu falei assim, não, você tem conhecimento, mas eu não vou para lá para fazer a mesma coisa. Eu tive que fazer essa virada. Né? Sim. Eu não vou para lá para ser aquele gerente de franquia que fazia um trabalho bem feito. Eu vou para lá para crescer, eu vou para lá para ser ousado. Sim. Mas eu vim para cá sem a estrutura que eu tinha deixado em Salvador. Mas eu falei assim, eu vou me dar um tempo para mim. Não é um tempo de parar, não é um tempo de me acomodar. Eu falei assim, eu quero estar daqui a um ano melhor do que o que eu saí de Salvador. Né? E engraçado que quando eu desenhei isso em um papel. Eu desenhei isso em um papel. Eu falei assim, eu vou para lá. Eles me disseram que daqui a um ano vamos ter 6 lojas. Aí eu desenhei. Em um ano vamos ter 6 lojas. Sim. Aí eu falei, mas isso é o outro, não é o meu. Né? Eu estou trabalhando para... E estava desenhado o canal do podcast. Olha só. Eu tenho isso até hoje anotado. Tá vendo? Eu falei assim, eu vou em 2 anos ter um carro de luxo. Não chegou ainda. Tá chegando. Não, mas tá desenhado. Sim. Entendeu? Então assim, mas nunca fugiu da proposta inicial, que é fazer o negócio dar certo, porque eu vim com a missão. E eu falei assim, estava conversando com o presidente da empresa há pouco tempo, a gente em um call, eu falei assim, eu não vou parar enquanto eu te agoniar para a gente ter 10 lojas em menos de um ano a mais. Sim. A gente vai estar com 8, quero mais 2. Então, temos condições, mas tudo isso é planejamento. Exatamente. Então, assim, não é como as pessoas acharam, né? Quando eu falo as pessoas, porque quando a gente está vendo o outro lado, a gente não vê o que está se passando por trás dessa estrutura, né? Sim. E eu montei a minha estrutura mental. Claro, né? você deu espaço, né? Para mim, Sim. eu falei assim, eu não vou para lá para brincar, eu não vou para lá para perder tempo, até porque eu não tenho mais tempo a perder. Eu vou para lá para ganhar o meu jogo. Sim. É aquilo que eu falei no início. É quando eu percebi que não é egoísmo você olhar para você, se posicionar. Não é olhar para você se dar um luxo melhor. Sim. Né? Então isso está sendo gratificante. Conexão, network, a espiritualidade. Sim. Eu costumo quase todos os dias, ou todos os dias, dizer assim, foi coisa de Deus, porque a gente já tinha uma conexão entre quando eu trabalhava com uma franquia e esses proprietários. Sim. Né? Futuramente eles vão estar aqui no canal. Um é tímido, mas vai estar aqui. Né? E um abraço para os 2. Porque a gente troca uma bola, sabe? Muito legal. Né? Você conhece, né? Sim. Você sabe. Então, assim, isso é o desenho da organização, do planejar. Eu acho que sem planejamento, eu acho que o lar não dá certo, o ambiente de trabalho, o nosso sucesso pessoal, ele não dá certo, entendeu? Assim, bacana, você se conectou, eu acho que todo mundo deveria ter essa conexão. Sim. Eu não digo que tem que ser uma primícia, é obrigado não. Né? Tem gente que tem 3, mas eu acho importante, porque olhar para o outro não significa que vai ser a mesma medida sua. Claro. Mas a gente pega alguma coisa do outro, entendeu? E é importante, assim, eu acho que a gente falar aqui, Edivaldo, que assim, o planejamento, ele é importante para que a gente
vislumbre que é possível. Exatamente. Mas não adianta a gente fazer um planejamento no papel e não e dobrar o braço. Isso. Porque o planejamento ele é junto com a ação. Muito bem, isso aí. Né? Exatamente. Então, assim, eu fiz esse coach, eu planejei, teve uma época que eu não estava realizando as ações. Aí a minha coach chegou e disse assim, ela me confrontou. Aí eu olhei e digo, então não está adiantando o que eu estou fazendo. Aí nesse momento a gente tinha feito 3 sessões. Nesse momento eu digo, agora eu vou fazer. Quando eu comecei a fazer, parece que realmente tudo começou a fluir. Exatamente. Então, assim, não adianta a gente pensar que a gente vai fazer aquele planejamento lá no final do ano, de dezembro, que eu quero para 2024. Aí tu vai deixar o papel lá e vai esquecer toda a ação que Acho tu que tinha. vai cair, né? Que vai mudar. Mudou o ano, muda tudo. Agora vai mudar. Não. Eu vou me transformar em outra Luciana, no outra Edivaldo. Não vai. Você tem conquistado tudo isso, todo o seu planejamento, porque você não tem parado. Você continua agindo de acordo com o seu planejamento. Isso, exatamente. Então, é fácil? Não é. Não é. Aquilo que a gente falou. Quem que está preparado para o processo, ele suporta o vencimento lá, a vitória. Isso. Né? Entendeu? Então, não tem como toda e qualquer profissão que a pessoa escolha, toda e qualquer, ela tem um processo. Você tem que se dedicar. Isso. O empreendedorismo também é a mesma coisa. É claro que o empreendedorismo, ele é aquela coisa de movimento, né? Aquela coisa de quem gosta de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E as pessoas acham que, não, para um empresário é mais fácil. Pelo Não contrário, é mais difícil. É mais difícil, porque mais fácil é para um médico. O paciente chega na tua frente, ele tá com uma dor de cabeça. Tá aqui, meu querido. Esse remédio. Agora, o cliente que chega na tua loja, tu não sabe o que ele quer, né? Tu tá tentando encantar o cliente da melhor maneira possível. Naquele momento, ele não está afim do seu encantamento. Então, tchau. Acabou com a venda. Mas o médico não, ele sabe o remédio para dor de cabeça, ele sabe. É claro que existem doenças raras, é óbvio, de difícil diagnóstico. Mas a maioria o médico sabe. Então, não tem um planejamento. Eu não fiz um planejamento da Biscoitê lá atrás, gente, quando eu comecei a Biscoitê. Não fiz. A gente está fazendo um agora. Entendeu? Então, a Biscoitê tá andando e a gente tá começando... Tá junto, né? Tá junto. Tá caminhando para melhorar. E se a gente não tivesse essa coragem lá atrás, se eu não tivesse tido essa coragem lá atrás, eu estaria do mesmo jeito, mas tudo estaria do mesmo jeito. o importante é que você tá fazendo movimento. Exatamente. Você não tá como estava antes. E não tô parada. Não tá parada. E não tô querendo só que uma pessoa faça o planejamento e que te entregue. Não é assim. Você tá se movimentando. Exatamente. Isso é bacana. Então... Entendeu? Volto a te dizer, tudo que tu tem conquistado é o resultado. É o movimento. O resultado da ação, isso. Do planejamento e da ação que tu tem feito. Então, isso é importante a gente trazer à tona, porque eu não estou sendo uma empresária parada. Estou linda. Não abriu, ligou, ficou, automático, não é? Não fico o dia inteiro bonita assim, gente. Não fico o dia inteiro de mãozinha cruzada, nunca na vida. É movimento. Quer ver, né? Às vezes tá lá com o seu computador, tomando um chá, acha que tá parado. Não, tá trabalhando, tá planejando. Tem dia que eu tô tomando chá no computador, tem dia que eu tô comprando coisa no mercado, no atacado, tô trazendo, tem dia que estou em casa trabalhando, tem dia que não trabalho. Posso me dar esse luxo? Não, mas às vezes eu não estou muito legal. Mas está em casa, mas está conectado. Se precisar, você está ali. Exatamente. O operacional está rodando, então a gente está ali de longe acompanhando. Exatamente. Então é tudo isso. E o bom disso tudo também é que fica o exemplo, né? Porque a equipe, ela copia. Exatamente. Né? Porque se você está estagnada, a equipe vai estagnar. Exatamente. Né? Inclusive, as meninas estão super felizes porque eu estou aqui hoje. Bacana. Dizendo, olha, ela está arrasando. É um exemplo. É um exemplo, quer queira ou não, as pessoas que estão ao nosso redor, elas olham para a gente mais do que a gente imagina. Da mesma forma que a gente tem referências, a gente torna referência. Exatamente. Nos tornamos referências. E a gente não sabe. Entendeu? Sabe? Que nem assim, Edivaldo, tem pessoas ali do lado que eu não tenho ideia que tá me olhando. Mas olha. Mas tá me olhando. Entendeu?
Mas isso é legal. Às vezes a gente não ter essa ideia e ser um exemplo, né? Exatamente, isso é bacana. A gente falou de referência, você falou de se cuidar, né? Sim. Você falou da parte de atividade, ele é um cuidado espiritual, né? Um cuidado do corpo. Sim. Mas Luciana, ela tira um tempo também para ela, como mulher, para se cuidar, né? Com todo respeito, tá bela e maravilhosa aqui. Ela falou que anda... Não, mentira, essa mulher só anda bonita no só anda bonita. Obrigada. Entendeu? Eu me cuido, amigo, assim, na medida, né? Na medida da vaidade. Não é extrapolando. É claro que a gente precisa se sentir bonita, é interessante, sim. Não tem problema nenhum a gente querer se sentir bonita. Isso. Você fala assim, em excesso, né? Em excesso, né? É óbvio. É muito bom estar arrumada, é muito bom, né? Ter todo esse feedback, mas assim, o que realmente tem me deixado mais bonita são os elogios, aquela coisa mais voltada para o que eu tenho desenvolvido também, né? Uhum. E eu, assim, tenho aproveitado o meu lado mulher. Eu tô deixando ele um pouco de lado. A minha diversão tem sido estudar. E tá tudo bem. Eu já me diverti muito lá no passado, sabe? Sua dança, você me falou agora. Exatamente. Que a dança tá... Eu tô pronto, tá aí. A minha diversão hoje em dia é ir pro balé. Dança contemporânea, balé, né? São duas atividades ali juntinhas. E isso tem sido uma coisa boa para mim, sabe? Então... Agora eu tô cuidando dos meus filhos, João Vitor, Vicente e a Biscoiteia. A Biscoiteia é a minha filha mais nova. Então, caçula, e assim, não é que a Luciana mulher tá morta, não é isso. Mas o momento é da Luciana empreendedora, da Luciana mãe, da Luciana que tá se conhecendo, da Luciana que tá se cuidando, da Luciana que tá se curando, sabe? Porque o sucesso, volto a dizer, ele é um processo. Sucesso que eu te digo como se eu já fosse... mega famosa. Mas isso mesmo, a gente tem que realmente... Mas é o meu sucesso diário, né? Exatamente. Entendeu? E é isso que você fez de se imaginar assim. Eu me imagino sim. Eu ainda não botei o tempo, mas daqui uns dias eu vou fazer um planejamento que eu vou botar um tempo, sim. Em quanto tempo eu quero ser a mega empreendedora que eu quero ser e que eu vou ser. Então eu tô nessa construção, né? Então a Luciana tá aqui, fazendo amizades, isso é muito bom, tendo essa troca, essa conexão verdadeira. Para mim, meu amigo, é muito mais verdadeiro do que, às vezes, até um relacionamento de casal, sabe? Eu sei. É muito... Eu entendo. Como é que a gente fala? É muito... estruturante. É muito estruturante. Então, é nessa base que eu tenho vivido ultimamente e tá maravilhosa. A minha vida tá linda. E, às vezes, voltando nessa palavra de empreender, porque, assim, é bom que quebre esse paradigma, porque as pessoas acham que empreender é ter um nome, o seu nome lá em uma placa, sim, ou usar com direito o nome de alguém, que no caso é uma franquia, sim, né? Pagar as contas da empresa, sobrar o seu dinheiro, pronto, acabou. Isso é empreender. Um resumo. Sim. Aí as pessoas olham assim e falam assim, não, eu não quero isso. Porque é trabalho, aí ouvindo isso, traz um prazer, né? Para quem tá... Porque você vive isso. Sim. Eu desfruto, mesmo não sendo empreendedor, mas gerindo o grupo que eu estou gerindo aqui, né? E é uma satisfação muito grande e trazer isso para o público, né? Que empreender, ele dá, de novo, ele é trabalhoso, ele não é fácil, não. Mas se você colocar a ação, sim, a autorresponsabilidade, sabor nele, dedicação, você consegue fazer tudo isso. Ser mãe no momento que você tem que ser empreendedora no momento que você tem que ser, sim, ser gestora, cobrar de quem tiver que cobrar, te trazer o autoconhecimento e ainda usufruir de tudo isso que o negócio pode te trazer
e viver a tua vida também. Exatamente. Não consegue? Consigo. Eu falei até antes aqui que as várias facetas da Luciana estão se apresentando agora no empreendedorismo, como eu nunca imaginei. Entende? Porque o Edivaldo, ele é pai, o Edivaldo, ele é amigo, ele é filho, ele é gestor, ele é aquele que faz o esporte, ele é várias... Exatamente, em um. Então, no empreendedorismo, parece que a gente consegue botar esses vários em um... Lá dentro, né? Para funcionar, entende? Porque você olha um médico. Eu falo médico o tempo todo, gente, porque sou filha de médico, né? Então, foi minha realidade de vida por muito tempo. Então, você olha um médico, ele é só médico. Ele não é empreendedor. A minha família, nenhum. Dos meus 3 irmãos, nenhum tem tino empreendedor. O meu pai, onde ele trabalhava, ele só trabalhava. Ele não geria nada. Teve uma hora que ele precisou participar um pouco da gestão. Não é que ele não sabia, não é que ele não soubesse, mas ele atuava muito mais no operacional, lá dentro do consultório, atendendo os clientes, entendeu? Uhum. Então, aqui no empreendedorismo, a gente precisa ser várias coisas. As minhas funcionárias, as minhas encantadoras, elas dizem que eu sou mãe. Entende? Então, olha só, o perfil da mãe tá junto com a empreendedora. Isso. Às vezes aquela psicóloga também. A psicóloga, a Luciana moleca que brinca. A professora, aquela que tenta resolver problema familiar, sabe? Então, tudo isso a gente está ali. Numa equipe de 4. Que nem você disse, pode ser 4 ou 40. Exatamente. É a mesma coisa. Entendeu? Vai mudar o nível de atividade, sim, intensidade, na sim, realidade, que a gente tinha conversado. Sim. Você pode ter um negócio de 5 pessoas ou de 50. Exatamente. Os problemas podem ser parecidos. O que vai mudar é a intensidade do negócio. Né? Com intensidade, não significa que com 50 vai ter os mesmos problemas com 4, mas vai ser talvez o mesmo negócio. Exatamente. Entendeu? E assim, o Edivaldo, ele lá no shopping, nas 3 empresas que você trabalha, você é pai, você é psicólogo, aquele que puxa, educador. Você é educador, você é o carrasco às vezes. Então a gente tem aqueles vários papéis, sim. E no empreendedorismo parece que a gente consegue botar todos aqui. Vamos lá. Rebola daqui, bota aqui um girando um bambolê, o outro tá aqui. Um pratinho, né? Tá girando aquele pratinho aqui no dedo. E a gente gira todos. Exatamente. Aí parece que a gente é super humano, não é? Eu não tô trazendo essa coisa pra gente, né? Não é, mas pensando nas especialidades que as profissões têm, o empreendedorismo não tem uma especialidade. Não tem, ele tem várias. Ele não tem só uma, Não né? tem. O professor, ele dá aula. Isso. O educador físico trabalha o corpo. O corpo. Ponto. Ele não entra na fisioterapia, só se ele fizer fisioterapia. Então é isso, a gente tem visto isso. O biólogo não cuida de gente, ele cuida de animal. Né? O veterinário não cuida de gente, ele cuida de animal. Isso, exatamente. Então cada um está na sua área. A gente tem que entender de gestão. Gente, equipamento, números, contador, né? Aquelas coisas difíceis que eu falei para ti hoje, que para mim é dificílimo. Desligar funcionário. Gente, a gente é RH, a gente é contabilidade, a gente é financeiro, a gente é operacional. A gente é tudo. A gente ainda tem que estar ali com o cliente, com aqueles bons, é muito fácil, com aqueles malas. Malas não é o cliente mala, mas é assim, são situações às vezes que as pessoas geram, né? Sei lá, algumas coisas estranhas. E a gente tem que estar ali administrando tudo, para que o nome da franquia não seja comprometido, né? Para que o negócio também não seja comprometido. Para que o negócio não seja comprometido. Então, assim, é muita coisa. Então... E na realidade, colocando um sorriso no rosto. Exatamente. Com amor, e a gente vai fazendo o negócio realmente acontecer dia a dia. Exatamente. Né? Qual a sua meta e seus objetivos para 2024? Você chegou a falar um pouquinho no início, mas... Sim, a minha meta é muito simples, né?
como eu ainda estou no primeiro ano de franquia, eu quero tornar essa franquia mais estável, mais sólida, mais né? sólida, na verdade, mais conhecida em São Luís. Como eu acredito muito no potencial dos produtos, eu acredito que a gente tem muito o que crescer, a gente tem muito o que se aparecer aqui, né? A gente tem muito o que explorar na realidade, né? Trazer essa visibilidade mesmo para a Biscoitê, porque ela é muito encantadora. Então, ela é muito aconchegante. Quando você entra, eu tenho uma loja, porque a Biscoitê ela pode ser tanto formato quiosque quanto formato loja. A sua é formato? A minha é formato loja. Não é isso? Então ela é muito aconchegante, né? Ela é com esse azulzinho que a gente está olhando aqui na tela. Então as embalagens charmosa, gente. maravilhosas. Eu trouxe até um chá pro Edivaldo tomar. Quando a gente colocou esse chá aqui na sala, até o produtor falou assim: que negócio cheiroso. A gente trouxe um chazinho aqui pra gente tomar. Eu amo chá, eu amo chá. Esse então... aqui eu tô light. Pois é, então Os biscoitos são maravilhosos, né? São. Então a gente quer expandir mesmo. Expandir não é pensando em outras unidades. Por enquanto não, mas também o momento é consolidar. Exatamente. Né? Então, fazer com que traga mais novos clientes. Exatamente. Né? E aí. Você já tem um cliente muito fiel, né? Porque a gente já tem. A ideia é melhorar, expandir mesmo, para as pessoas né? conhecerem, mais pessoas conhecerem a nossa marca, né? O nosso produto e acreditar e comprar. Não é uma questão de comprar, né? É a questão mesmo de conhecer o produto, porque quando você conhece, se torna mais fácil. Exatamente. Então, essa é a minha meta de 2024 e os objetivos. Vamos lá. Você falou, eu vou dar um spoiler que você falou. Vai. Você falou que quer ser a empreendedora de sucesso aqui, né? Dentro da marca. O meu maior objetivo mesmo é ser mega empreendedora, porque eu quero ter várias franquias. Eu gostei muito dessa coisa de franquia. Então eu quero ter uma holding de franquias. Tá vendo aí? Eu tô pensando alto, sim, porque eu tô me preparando para isso. Eu sei que é só o começo. Eu tenho dentro de mim, eu acho que quando a gente... Isso é muito pessoal, né? Mas quando você tem uma coisa... Eu não sei explicar, mas é uma coisa que me permeia, uma sensação, é uma coisa além. Eu acho que tá... Acho não. Tenho certeza que tá ligado com a minha espiritualidade, com tudo o que eu tenho vivido. Então... Eu acho que as coisas se atraem, né? Ela começa a se conectar, né, Luciana? Porque eu acho que... Eu tenho uma coisa comigo que as coisas não acontecem por acaso. Não, e outra, Edivaldo, cada um realmente tem... Eu ainda não tinha entendido o que eu ia fazer na vida e agora eu tô entendendo, sabe? Então tá muito mais claro. Eu volto a dizer... Eu sempre digo, na verdade, que eu acho que a gente deveria nascer velho para aproveitar mais a vida. Porque a gente nasce novo, né? Cru, a gente erra tanto. Eu sei que os erros levam a gente para lugares maravilhosos. Às vezes a gente vai criar maturidade com o tempo que a gente olha assim, não poderia ter... Eu queria ter nascido hoje, com essa cabeça e esse corpo e essa maturidade. Eu entendo isso, eu compreendo. Sabe? Para dali ter 100 anos para viver. Porque daqui eu não tenho mais 100 anos para viver. Ninguém vai viver 143 anos. Verdade, né? Por mais que a medicina seja evoluída, mas a gente tem o corpo físico, ele tem um limite. Ele tem um limite, verdade. Então, o meu objetivo é esse. Além, né? Na verdade, o primeiro é ser melhor a cada momento. Para mim, para quem está perto de mim e, consequentemente, para conquistar esse meu objetivo. Sim, porque se eu não for melhor, eu não consigo conquistar esse meu objetivo, que não é um objetivo pequeno. Ele é um propósito, na verdade, bem grande. Então, eu tenho que caminhar muito e eu estou disposta, eu vivo dizendo, Deus, me capacita mentalmente, né? Assim, aquela coisa de saúde mental. De saúde mental. Segura aqui. É claro, né? Seguramente, o emocional. Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é propósito. Eu acho que quem não tem propósito... É diferente de objetivo. Ele não constrói uma base. Ele não sabe o que é viver. Ele não tem... Ele vai sair atirando ao vento. Sim. Né? E quando realmente se tem propósito,
né? Você consegue realmente melhorar o seu objetivo de vida. Você começa a se direcionar, você começa a olhar para você melhor e falar assim, mesmo eu com essa marca Biscoiteiro, o meu propósito é Sim. encantar os clientes. É a referência da marca, mas é a minha também. Sim. Porque poderia ser só da marca e não ser a sua, se ganhar dinheiro. Estou dando um exemplo. Sim. Não é errado, né? Mas você estabeleceu um propósito para você. Você melhorou ele, você vem buscando cada dia mais, né? O seu conhecimento. E é com o seu conhecimento transborda para as suas colaboradoras, que começam Sim. a vislumbrar você. Sim. Olha como é a dona Luciana, olha como é minha chefa, olha como é... Então, assim, é uma pessoa próxima, né? Aquilo então, que a gente falou, né? Isso. Então, cria referência. E aí, quem sabe, nos inspira também, porque, assim, estamos para... Como somos inspirados, também podemos inspirar pessoas. Exatamente. Entendeu? Então, isso é muito, sabe? É muito bacana, não tenho dúvida, né, que isso não vai estar muito próximo de acontecer pela sua energia, pela sua sinergia, pelo seu foco, Sim. pela sua determinação, né? E o produto é maravilhoso. Porque eu conheço, eu estou lá dentro do shopping, o ambiente é porque eu não sou uma pessoa muito de chocolate, de biscoito. Não é formiga, né? Não sou formiga. Uhum. Mas quando eu passo ali o cheiro, eu fico encantado, Sim, né? sim. O ambiente mesmo, e fico encantado. Né? Então, assim, mas diferente de mim, tem pessoas que realmente se conectam, gostam, Sim. voltam. Sim. E essa coisa que você me falou, quando a gente estava conversando, eu me conectei de novo com a internet. Então já é um passo muito grande para fazer você alavancar a marca Sim. aqui dentro. Né? Foi isso que eu acredito muito nisso. É esse movimento que a gente tem visto, né? Eu não quero me tornar uma blogueira, não é isso. Mas se eu também me tornar, não tem problema. Isso. Já começou a fazer gravações. Tá né? vendo? Meu objetivo maior. No Instagram, né? No Instagram eu tenho tentado fazer uns reels. Tô tentando. A gente vai começando assim, sem muita tecnologia, e eu acho que isso é interessante. Eu não sou, volto a dizer, eu não sou uma mega star, não tô aí para ser famosa, mas Mas também tá aprendendo a usar a ferramenta ao seu favor. Exatamente. Entendeu? Não é para expor a minha vida, mas é para crescer junto e agregar com a Biscoiteiro. Com o seu mercado, Exatamente. com o seu produto, com sua marca. Exatamente. Entendeu? Porque olha só, se os meus amigos virarem clientes, se quem tá me seguindo na rede social atualmente, que eu acho que tem 300 e pouco, 300. Se esses 300 virarem meus clientes... É mais 300. Entende? Entendeu? É mais 300. 50 que seja. Entendeu? Porque, né? Então, assim, vamos seguir, não é? É claro que não é só isso, mas é isso também. A gente tem que pensar nisso. Exatamente. E a coisa, ela é uma constância, né? Sim. Porque é que nem o primeiro. O primeiro... podcast foi de um jeito, o segundo foi de outro, o terceiro é de outro, e a gente vai aprimorando, porque não somos perfeitos. Exatamente. Entendeu? Não estou em busca de perfeição. Aqui eu estou em busca de conexão com o público. Né? Falar de empreendedorismo de uma forma leve, descontraída, diferente, trazer pessoas realmente que possam falar da vida, do cotidiano, como é leve, como é mostrar, né, o seu trabalho, a sua empresa, a sua rotina, entendeu? Que não é pesado, é difícil, né? Nem todo dia é igual, né? Mas com essa leveza e fazer com que a gente possa cada vez mais nos conectarmos, né? Então essa é uma troca muito gostosa, né? Assim, eu gosto muito de ouvir história, sabe? Eu te contei isso, né? Eu gosto muito de me conectar com a história das pessoas. Às vezes eu me paro assim, como funcionário, e falo assim, conta a sua história para mim. Hoje em dia é tão difícil, né, as pessoas escutarem a gente. Não, mas eu gosto. Isso já faz uma diferença enorme. Sem entrar na sua intimidade, mas conta a sua história. Aí um dia eu vi um funcionário falando assim, com outro, falando assim, rapaz, eu nunca esperei
que eu fosse falar da minha vida para ele, mas não foi a vida de intimidade. Sim. Eu queria saber como era a história. E era uma história tão linda que ela começou a chorar. Eu falei assim, tô chorando por ela por vergonha. Eu falei, nada, sua história é linda demais. Sim. Entendeu? Então, assim, quantas histórias temos aí guardadas, né? Pérolas guardadas, entendeu? Então, assim, a gente mostrou dados, né? 75% das empresas aqui são constituídas por família, 60% por mulheres, né? Quantas delas estão aí guardadinhas, escondidas, né? Podendo dar um boom. Outra coisa que eu ia te perguntar, eu acabei lembrando, eu não sou daqui, tá? Eu sou baiano, sou nascido e criado, eu estou há 1 ano e 8 meses aqui. Você percebe, isso eu falo quando a gente criou uma marca própria, um pouco de rejeição do Ludovicense com alguma marca nova ou não? Eu acredito. Não falo numa rejeição, desculpa, mas assim, uma falta de positivação imediata. Olha ou eles só, vão aos pouquinhos. Eu acredito que tem alguns produtos que o maranhense, que o ludovicense, ele é muito regionalista, que ele gosta mais daqui. Assim como eu vejo também coisas que ele só quer ter enquanto é novidade. Depois que não é mais novidade, ele não quer mais. Então, esse é o meu pouco conhecimento que eu tenho no varejo, né? Daqui de São Luís. Então, eu tenho visto isso. É claro que a gente não tem esse conhecimento, mas eu vejo, não tem esse conhecimento isso não é amplo. Dados, né? Não é dados. Não é dado. Eu vejo aqui, eu vejo com a Biscoitê isso, sabe? Eu via gente que queria trazer Biscoitê enquanto não era daqui, enquanto não tinha em São Luís, porque chegava com a sacolinha, a Biscoitê tinha no aeroporto de Guarulhos. Uhum. Então ali, tá passando, compra uma embalagem linda, eu vou trazer, sabe? É claro que eu posso estar falando bobagem, eu posso estar enganada, mas assim, eu não vejo algum movimento de algumas pessoas que eu via trazendo lá dentro da minha loja. Dessa continuidade. O produto está aqui. Outro dia eu conversei com, não lembro com quem, mas era uma pessoa também que tinha lojas, e essa pessoa disse, realmente, Luciana, tu falando isso faz sentido. Realmente. Eu falei, né? Então, é meio... Assim, é só uma visão, mas não significa que é uma certeza. Não é certeza. Ninguém está aqui dizendo que é. Às vezes eu também me paro assim, a pensar, né? Eu falo assim, com a marca própria que a gente tem, não estou dizendo que ela não é satisfatória, o público é sim. Mas às vezes eu flutuar muito, sabe? Sim. Então, assim, quando se fala de uma coisa de fora, eu acho que agrega mais valor no momento. Tem. E aí depois fica passageiro, entendeu? Então, identificar, eu acho que é fazer o trabalho, né? E fazer essa mudança de cultura. Eu acredito, fácil, a gente sabe, né? Eu acredito que essa mudança de cultura, eu acho que um caminho é esse, se mostrando mesmo, se aparecendo, né? Dizendo que o produto é bom, nas redes sociais, no caminho digital mesmo. É importante também a gente estar num até local do digital. Bom. A gente precisa também estar num ponto muito bom para que as pessoas... o passante, né, possa enxergar. Exatamente. Entendeu? Ajuda mais, né? Uhum. É óbvio. Mas a cultura, eu acredito que é um pouco mais abaixo, sabe, meu amigo? A gente precisa de muito mais tempo para desenvolver, para fixar uma cultura numa população. É porque é novo ainda também, não é novo, né? É nova. Mas a gente aqui, por exemplo, vamos falar mesmo de biscoito, aqui no Maranhão tem muita areinha. Não sei se vocês têm aí no... Areinha é um tipo de biscoitinho pequenininho que você bota na boca e derrete. Ele dissolve. Então aqui a gente fala, tem areinha? As pessoas chegam lá na biscoiteira, tem areinha? Eu falei, não, tem broinha. Aceita broinha? Porque lá em Salvador a gente conhece como broinha. Tem a broa, tem a broinha, na verdade. E aí... essa coisa é muito forte aqui, né? De areinha. Então, para eu chegar com um produto... Ele é muito... Volto a dizer, eu não duvido da capacidade do meu produto de maneira nenhuma. Sim. Mas é um produto que tem um valor agregado, né?
A E embalagem aí, às linda vezes, as demais, pessoas não entendem esse Isso. valor agregado, acham que é apenas um biscoito. Quando a gente olha um produto, a gente tem que entender o que aquele produto quer passar pra gente. Sim, né? sim. E que é tudo isso que está agregado. Então, é o que a gente tem vivido mais ou menos aqui com a Biscoitê, né? Essa coisa da cultura, de dizer que a gente é presente. Mas as coisas estão caminhando, graças a Deus, cada vez mais a gente... né? São os desafios de cada E aí, produto, de né? De cada produto, de cada marca, e a quebra de paradigma. Daqui a pouco ele dá o salto dele. Exatamente, aí, exatamente. Dá o Tudo salto tem um dele. tempo, né? Tem. De desenvolvimento, de maturação. De maturação, exatamente. A gente passaria a noite toda aqui. Nossa! A noite toda aqui, né? E, gente, quase 2 horas de gravação. Edivaldo, fala sério. Ela falou, não, 1 hora. Eu falei, vai passar, Nossa. vai passar. Ela levou um choque aqui agora. Olhei o relógio e fiquei assustada. Eu quero te agradecer, Luciana. Eu que te assim, agradeço. Foi construir esse terceiro episódio com você foi maravilhoso, foi muito gratificante conhecer sua história, né, o que te motivou, né, um pouquinho da sua essência, né? A gente conversava muito, a gente conversa muito, vai continuar conversando, Sim. né? E como eu venho falando desde o primeiro episódio, só vou trazer pessoas que realmente eu sinto a conexão para passar a conexão para o meu público, né? Sim. Eu não estou buscando aqui estrela, estou buscando realmente pérolas, Obrigada. né? Como você, como outros. Obrigada que de verdade. Realmente possa vir até aqui, né? E eu acho que você conseguiu falar de tudo um pouco aí para a gente. Brigadão mesmo de coração. Ela deixou o filhinho dela tá gripadinho em casa, mas tá tendo todo o cuidado necessário, né? Sim. E amanhã o dia começa de novo, né? Tudo de novo. Vamos para a rotina de novo. Exatamente. Tá certo? E eu tenho certeza que a gente vai tá vendo a Biscoitê com um aumento em outra fase, eu tenho certeza, né? A gente está no shopping, né? Sim. A gente se vê, a nossa loja está uma do lado da outra, ali na quadra de frente, né? Então, assim, é muito gratificante. Então, gente, Luciana Mesquita, proprietária da Biscoitê aqui em São Luís, fica no São Luís Shopping, quer falar um pouquinho? No piso L2, na praça de alimentação. Na verdade, eu quero te agradecer, né, por essa oportunidade de ter falado tanto, que nem eu imaginei que a gente fosse falar quase 2 horas. Mas realmente esse foi um passo muito importante para mim de estar aqui. Acho que eu quero mais. Mas obrigada. Vamos, já fica, o convite já fica... Obrigada, né? Pro 10º episódio eu volto. Mas obrigada, Edivaldo, não só por esse momento, mas por toda a troca que a gente teve desde que a gente se conectou lá 1 ano atrás. Obrigada de verdade por acreditar em mim, por me apoiar, por me chamar de pérola. Obrigada de verdade. Eu sei que é de coração, eu sei que você vê ali a luta diária, que você sabe o que é. Acho que você vê o todo, né? De quem quer fazer, de quer dar o melhor ali para todo mundo. Então, obrigada de verdade. Uma ótima oportunidade de estar aqui. E essa terça-feira vai ficar para a história. Eu que agradeço. Obrigada. Tá bom? Então, gente, nosso terceiro episódio hoje foi com Luciana, a franqueada aqui em São Luís da marca Biscoitê. Como ela falou, fica no São Luís Shopping, na segunda praça de alimentação, que é no piso L2, na praça de alimentação. Beleza? Nos vemos em breve no próximo episódio. Um abraço, não esqueçam de clicar e compartilhar. Fui!